Ao longo das Escrituras, encontramos mulheres que deixaram marcas profundas por sua fé, coragem, obediência e confiança em Deus. Suas histórias continuam inspirando gerações e mostram que o Senhor usa pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Cada uma delas nos ensina uma virtude que fortalece a caminhada de toda mulher que deseja viver segundo a vontade de Deus. Ester 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester nos ensina que a coragem pode mudar destinos quando confiamos no propósito de Deus. 1 Samuel 1, versículo 27. Eu pedi essa criança ao Senhor, e Ele concedeu-me o pedido. Ana nos mostra o poder da oração perseverante e da confiança no tempo do Senhor. Lucas 1, versículo 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria é um exemplo de obediência e entrega, mesmo diante do desconhecido. Juízes 4, versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Débora nos lembra que Deus concede sabedoria e liderança àqueles que estão dispostos a servi-lo. 1 Samuel 25, versículos 32 e 33. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso. Abigail demonstrou discernimento e prudência em um momento decisivo. Lucas 10, versículo 41. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta nos faz refletir sobre a importância de servir sem perder de vista aquilo que realmente importa. Lucas 10, versículo 42. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria de Betânia escolheu permanecer aos pés de Jesus, priorizando sua presença acima de tudo. Atos 16, versículo 14. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Lídia nos inspira a manter o coração aberto para ouvir e obedecer à voz de Deus. Marcos 5, versículo 34. Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher do fluxo de sangue encontrou cura, porque decidiu acreditar quando tudo parecia impossível. Mateus 15, versículo 28. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. A mulher cananeia nos ensina que a fé perseverante alcança aquilo que muitos acreditam ser inalcançável. Que o exemplo dessas mulheres fortaleça sua caminhada e inspire suas escolhas. Assim como Deus agiu na vida delas, Ele continua fortalecendo, guiando e levantando mulheres para cumprir propósitos especiais. Que a coragem de Ester, a oração de Ana, a obediência de Maria e a fé dessas servas de Deus encontrem espaço em seu coração todos os dias. Amém. O amor é uma das maiores forças que Deus colocou no coração humano. Quando permitimos que o Espírito Santo conduza a nossa vida, passamos a refletir bondade, mansidão,
compaixão e humildade. Este bloco nos convida a cultivar virtudes que transformam relacionamentos e revelam a presença de Deus em nossas atitudes diárias. Colossenses 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor une, fortalece e aperfeiçoa tudo aquilo que Deus deseja realizar em nossa vida. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando caminhamos com Deus, essas qualidades começam a florescer naturalmente em nosso coração. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se irá facilmente, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O verdadeiro amor permanece firme mesmo diante dos desafios e nunca deixa de agir com graça. Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão abre caminhos para a cura e restaura aquilo que parecia perdido. 1 Pedro 3, versículos 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, mas no ser interior que não perece. Beleza demonstrada em um espírito dócil e tranquilo. A beleza que agrada a Deus nasce de um coração transformado pela sua presença. Colossenses 3, versículo 12. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas virtudes refletem o caráter de Cristo e iluminam a vida daqueles que estão ao nosso redor. Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Honrar o próximo é uma demonstração prática do amor que Deus derrama em nós. Filipenses 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A humildade nos aproxima de Deus e nos ensina a servir com sinceridade e amor. Que estas palavras fortaleçam seu coração e inspirem suas atitudes. Quando o amor de Deus ocupa o centro da nossa vida, o Espírito Santo produz frutos que transformam nossa maneira de pensar, falar e agir. Que você seja conhecida pela bondade, pela humildade, pela compaixão e pelo amor que refletem a presença do Senhor em sua caminhada. Amém. Amém. Ao longo da vida, surgem desafios que exigem coragem, perseverança e confiança. Em muitos momentos, a força humana parece insuficiente, mas a palavra de Deus nos lembra que não caminhamos sozinhas. O Senhor fortalece, sustenta e renova aqueles que colocam nele a sua esperança. Josué 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajosa.
Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A verdadeira coragem nasce da certeza de que Deus está presente em cada passo da jornada. Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o Senhor está ao nosso lado, nenhuma oposição é maior do que a sua proteção. Romanos 8, versículo 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Cristo, não apenas vencemos as batalhas, mas somos fortalecidas para superar cada desafio. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa capacidade não está limitada pelas circunstâncias, mas sustentada pelo poder de Deus. Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Há momentos em que a maior demonstração de fé é confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O Senhor restaura as forças daqueles que depositam nele toda a sua esperança. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A espera em Deus nunca é em vão. Enquanto aguardamos, Ele fortalece o nosso coração. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito de Deus nos capacita a enfrentar os desafios com confiança, sabedoria e firmeza. Que estas promessas fortaleçam sua alma e renovem sua coragem, independentemente das lutas que você esteja enfrentando. Lembre-se de que Deus continua sustentando aqueles que confiam nele. Sua força é maior que o medo. Sua presença é maior que qualquer dificuldade. E seu amor permanece fiel em todo o tempo. Caminhe com confiança, pois o Senhor está ao seu lado. Amém. A fé é a certeza de que Deus continua conduzindo cada etapa da nossa caminhada. Mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho completo, a confiança no Senhor fortalece o coração, afasta o medo e nos ajuda a permanecer firmes diante das incertezas. Este bloco reúne promessas que lembram o cuidado constante de Deus por aqueles que nele esperam. Ruth 3, versículo 11. Todos os da cidade sabem que você é uma mulher virtuosa. A fidelidade de Ruth tornou-se conhecida por toda sua vida. É um exemplo de caráter, lealdade e confiança em Deus. Lucas 1, versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria foi abençoada porque acreditou na promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível aos olhos humanos. Salmos 37,
versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Salmos 46, versículo 5. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A presença de Deus traz estabilidade e segurança, mesmo em meio às maiores tempestades. Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. O Senhor nos acompanha em todos os momentos e fortalece aqueles que confiam em sua presença. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Deus conhece o amanhã e prepara caminhos de esperança para os seus filhos. Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nossa ajuda não depende das circunstâncias, mas daquele que criou todas as coisas. Salmo 62, versículo 6. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza. Jamais serei abalado. Quando Deus é o nosso fundamento, encontramos firmeza para enfrentar qualquer situação. Que estas palavras renovem sua confiança e fortaleçam sua fé. O Senhor continua guiando seus passos, sustentando suas forças e cumprindo suas promessas no tempo certo. Mesmo quando surgirem desafios, permaneça firme, porque Deus é sua rocha, seu refúgio e sua esperança. Aquele que cuida de você jamais falhará. Amém. Amém. A sabedoria é um dos tesouros mais preciosos que uma mulher pode cultivar. Ela orienta decisões, fortalece relacionamentos e ajuda a construir uma vida alicerçada em valores eternos. A prudência, a bondade e o temor ao Senhor tornam-se marcas visíveis de um coração guiado pela vontade de Deus. Provérbios 31, versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia. Uma vida dedicada ao amor, ao cuidado e à fidelidade deixa um legado que é reconhecido por aqueles que estão mais próximos. Provérbios 31, versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. O verdadeiro valor de uma mulher está em seu relacionamento com Deus e na beleza do seu caráter. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A sabedoria constrói, fortalece e transforma o ambiente ao redor. Provérbios 12, versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido. Uma mulher de valor torna-se motivo de honra, respeito e admiração. Provérbios 19,
versículo 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A prudência é uma dádiva preciosa que traz equilíbrio, discernimento e paz. Provérbios 11, versículo 16. A mulher bondosa conquista o respeito. A bondade deixa marcas profundas e abre portas que a força jamais conseguiria abrir. Provérbios 3, versículo 15. A sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. A verdadeira riqueza está na sabedoria que vem de Deus e conduz os nossos passos. Provérbios 16, versículo 24. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Palavras guiadas pela sabedoria têm o poder de encorajar, restaurar e trazer esperança. Que estas verdades inspirem sua caminhada diária, que a sabedoria de Deus dirija suas decisões, que a prudência acompanhe seus passos e que a bondade esteja presente em suas atitudes. Ao cultivar um coração que teme ao Senhor, você constrói um legado de honra, amor e influência que alcança muitas vidas. Amém. Ao chegarmos ao final desta jornada, encontramos o retrato de uma mulher que reúne as virtudes cultivadas ao longo de toda a caminhada. Uma mulher de fé, coragem, amor, sabedoria e confiança em Deus. Em Provérbios 31, vemos uma descrição inspiradora do caráter que honra o Senhor e deixa um legado para as futuras gerações. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Seu valor não pode ser medido por riquezas ou aparências, pois sua preciosidade vem de Deus. Provérbios 31, versículo 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. A confiança é construída através da fidelidade, da integridade e do caráter. Provérbios 31, versículo 12. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Suas atitudes refletem amor, cuidado e compromisso com aqueles que estão ao seu redor. Provérbios 31, versículo 17. Ela se reveste de força e dignidade, fortalece os seus braços para o trabalho. Sua força não está apenas em suas capacidades, mas também na fé que sustenta o seu coração. Provérbios 31, versículo 20. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. A compaixão transforma a virtude em ação e leva esperança àqueles que precisam. Provérbios 31, versículo 25. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Ela não vive dominada pelo medo, pois deposita sua confiança no Senhor. Provérbios 31, versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor.
Suas palavras edificam, orientam e transmitem graça aos que a escutam. Provérbios 31, versículo 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Com dedicação e responsabilidade, ela cumpre sua missão com excelência. Ao longo desta série, vimos mulheres de fé, exemplos de coragem, ensinamentos sobre amor, força, confiança, sabedoria e caráter. Todas essas qualidades se encontram na mulher que decide caminhar com Deus e permitir que Ele molde sua vida dia após dia. Que você jamais se esqueça do valor que possui aos olhos do Senhor. Você foi criada com propósito, fortalecida pela graça e chamada para refletir a luz de Deus onde estiver. Que sua fé permaneça firme, sua esperança seja renovada e seu coração continue confiando naquele que a sustenta em todos os momentos. Que a sua história seja marcada pela coragem de Esther, pela oração de Ana, pela obediência de Maria, pela fé de Ruth, pela sabedoria de Provérbios e pelo amor que vem do Espírito de Deus. Você é preciosa. Você é chamada. Você é fortalecida pelo Senhor. Amém.